Bom, Evergrande, China banindo as criptomoedas de novo, mercado inteiro caindo, análise fundamentalista, análise técnica, análise on-chain. O que a gente faz num momento como esse? Vamos conversar um pouquinho. O papo vai ser longo, mas vai ser bem interessante. Vem comigo. Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Cripto. Para você que não me conhece, eu sou o Léo Gravina, eu faço parte da equipe de analistas aqui do clube e vou acompanhar você na análise de hoje. Mas antes, já vai seguindo a gente nas nossas redes sociais, Clube Cripto, tá bom? A gente tem inclusive grupo Telegram de graça e também deixa o like se você é inscrito no canal para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Você que não é inscrito, considere se inscrever. Lá no final do vídeo eu aviso você, beleza? Vamos lá então. Vocês estão vendo aí notícias, tá? Estamos falando aqui da crise da Evergrande, tá bom? Vamos explicar um pouquinho rapidinho. A Evergrande basicamente é uma empresa imobiliária da China, tá? De certa forma não é uma empresa do governo, é uma empresa que trabalha lá na China, mas é claro, né? Existem um monte de leis burocráticas, enfim. E o que acontece? Ela está inteiramente alavancada, né, até o pescoço e está com dívidas muito curtas e ela vai precisar pagar e não vai conseguir muito provavelmente. Então a gente está contando, né, no mundo inteiro com um resgate do governo chinês sobre a empresa, para que a empresa não quebre e não gere um risco sistêmico. O grande problema, né, é que de fato o risco sistêmico existe. No caso, é uma pecinha de dominó que derruba e acaba levando um monte de outras peças junto também, tá bom? Então é mais ou menos essa a pegada. Essa foi a notícia do dia 21, 22, tá bom? Começou a pipocar esse assunto. Na verdade já faz um tempinho, mas no dia 21, 22 a gente teve queda no mercado, ficou todo mundo um pouco apreensivo, né? E na mesma semana a gente tem uma segunda notícia negativa também vindo da China, que a gente está falando sobre o anúncio de que todas as criptomoedas são ilegais lá no país, tá bom? É claro, para você que já é de cripto há um tempo, isso acaba sendo comum, né? A gente vê isso bastante, mas mesmo assim não é legal, né? Até tem um meme que o cara fala assim, a China baniu as criptomoedas, aí o cara, oh no! Anyway, enfim, o cara tipo continua, volta a fazer as coisas que ele estava fazendo, porque isso claro, não é legal, mas de fato não é novidade para ninguém, então acabam tentando impedir o que não tem como impedir, né? Que é justamente o uso de cripto. E aí o Banco Popular da China anunciou então oficialmente que as criptomoedas estão totalmente banidas e não se pode fazer negociação de cripto. Enfim, é complicado esse lance do preço, mas notícia acaba afetando o preço no curto prazo, a gente sabe disso. Só que, concorde comigo, acredito que você concorda, inclusive, não há qualquer mudança, né, no panorama, principalmente no panorama em relação a valor, porque o Bitcoin ele não passou a ser menos valioso por isso, ele não teve uma impressão maior de unidades, não mudaram os fundamentos, mudaram apenas as questões de curtíssimo prazo. Então, tudo que a gente está vendo no preço, né, que inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas aqui do lado você consegue ver tudo que isso que a gente vê no preço, né, os preços caindo, isso tem a ver com um curtíssimo prazo, tá? Às vezes não é nem curto, às vezes é curtíssimo mesmo, às vezes é uma semana, duas, como vocês puderam ver, até após as notícias do dia 21, no próprio dia 22 o preço já subiu, de tudo, inclusive do SP500, que é o que a gente vai ver um pouquinho depois, tá bom? Que é o mercado lá fora. Mas voltando aqui, vamos analisar um pouquinho de fundamentos, tá? Acho interessante a gente analisar um pouco de fundamento. Então aqui vocês estão vendo no gráfico um catadão que vai resumir como que as baleias com mais de 100 bitcoins na sua carteira estão se movimentando. Percebam, isso aqui não é uma informação muito legal, mas eu tenho que trazer a verdade para vocês, né? A gente tem uma diminuição de carteira com tanto bitcoin assim, uma diminuição. Então, acaba sendo interessante a gente ver que enquanto o preço esteve subindo aqui em 2017, houve uma desova devagarzinho das moedas. E agora o preço subiu e não houve uma alteração, tá? A gente continua ainda com bastante carteira com essa quantidade, mas já não há aquela amostra de que o preço está caindo e as carteiras estão subindo, como a gente já viu em outros momentos. Quando a gente vai para um Bitcoin, que na verdade são pessoas normais, né? Ter mais do que um Bitcoin, apesar de ser bastante dinheiro, não é algo impossível. Se você conversar com algumas pessoas nos grupos, você vai encontrar pessoas que têm isso aí, você deve conhecer alguém que tem também.
você percebe que este número de pessoas está subindo, né? Então o número de usuários está subindo bastante. Isso é interessante a gente pensar que quem tem um pouco mais não está comprando agora, né? Não estão aumentando as carteiras com tanto. E com mais de 1.000 bitcoins, aí de fato são instituições, cara, 1.000 bitcoins é muito dinheiro. A gente vê que enquanto subiu o preço lá em 2017, eu vou dar um zoom aqui para mostrar bem legal para vocês. Ó. Quando o preço subiu em 2017, a quantidade de carteiras desceu, tá? Desceu, houve uma desova bem grande aqui, ó. E agora o preço subiu enquanto estava caindo o preço, tá? Isso aqui acaba sendo inversamente proporcional, isso é muito interessante. Mas ele subiu junto com o preço agora em janeiro, lá no 2021, um pouco 2020 também, o preço subiu junto com a quantidade de carteiras. E agora, neste exato momento, né, se for olhar aqui para os meses atuais, a gente tem uma diminuição e apesar de estar formando o que poderia ser uma bacia aqui, ó, você vê que este fundo do dia 30, por exemplo, ele é mais baixo aqui no preço do que o fundo atual, mas o fundo atual tem menos carteiras. Então, por que será que os institucionais estão com menos carteiras cheias de Bitcoin? Né? Ainda que o preço esteja subindo. Será que chegamos no topo? Né? Desde aqui de cima, o número de carteira desceu de 2.500 mais ou menos, 2.490, até chegar agora a 2.125. Será que chegamos no topo? É difícil da gente prever. Vamos para um outro modelo, o Stock to Flow. O Stock to Flow é um modelo bem considerado, né? um modelo que é levado a sério, tá? Mas vamos com calma também, né? Não vamos tratar isso aqui como algo extremamente certo, então vamos com calma, mas é interessante você ver que no modelo do Stock to Flow, nós temos ainda uma desvantagem em relação ao preço que deveria estar próximo de 80 mil, de acordo aqui com o modelo. E de fato, nestes dias verdes após o halving, a gente enxerga uma possibilidade de pico, e não estamos ainda no dia verde, mais próximo do verde água aqui. Tá? Ainda estamos distantes, então não formou um topo agora, o topo teria sido formado no vermelho, será que agora o padrão não vai se repetir? Ó, embicou para baixo aqui, será que vai descer mais um pouco? Ao ponto de fato entregar algo mais para baixo? Enfim, na variável a gente tem aqui o preço em menos 0,56, alguma coisa nesse sentido, então na variação a gente está com um preço mais barato do que deveria, tá bom? Interessante saber disso também. Então é aquilo, existem alguns sinais conflituosos, tá? Eu continuo acreditando que o valor não teve uma alteração interessante, o valor continua sendo grande, mas o preço se movimenta, a gente não pode ignorar o preço, né? Até porque, enfim, investimento faz um pouco de sentido também, não só a parte de se desgrudar do governo, de ter um pouco mais de liberdade financeira, né, econômica no caso, do plano econômico, mas também sim de ganhar um pouco de dinheiro. Acho que todo mundo gosta desse fator também. Se o Bitcoin decrescesse o seu preço, mesmo que crescesse o valor, as pessoas não teriam o mesmo olhar do que hoje tem. Então, eu acho interessante a gente ver que no modelo Stock to Flow ainda não estamos próximos do fim, tá? Ainda podemos subir muito. E eu acho que de fato isso pode acontecer ainda neste ano, tá? A minha expectativa no começo de 2021 era, e eu acho que eu errei, de 400 mil dólares, tá bom? Pelos modelos eu estudei, não foi eu acho que, gostei do número 400, não, eu fiz uns estudos e eles se mostraram equivocados. Então agora eu já não sei se eu consigo acreditar que a gente chega nos próximos 120 ou algo nesse parâmetro ali, né? Não sei nem se a gente bate no 100 nesse ano, mas a média do Stock to Flow está entregando 80, então a gente estaria de fato um pouco defasado ali, pelo menos dobrar o preço até o final do ano. Ele deveria, se ele seguisse o modelo, tá bom? Vamos seguir aqui para não realizado, o lucro e prejuízo não realizado. Isso aqui é interessante, ó. A gente está passando por um momento em que a gente está na negação, tá? Na negação é quando a gente de fato não acreditaria que chegamos no momento de venda. E aqui vocês percebam que a euforia completa, que é quando é impossível cair, é completamente absurdo, o preço está subindo e não vai parar nunca, a gente tem picos cada vez mais baixos, poderíamos já ter acessado então o pico em 65, tá? Poderia ter acontecido, interessante vocês verem que o preço vai estreitando a medida, tá bom? Tanto na parte de baixo como na parte de cima. É capaz que a gente não saia mais dessas duas zonas nunca mais, é possível que não. Mas neste exato momento a gente está bem baixo, ó, bem baixo, perto de 39%, o que mostra aí um certo pessimismo
e uma certa negação não é tão interessante, apesar daqui estar com otimismo, acaba sendo sinistro, cara. Sendo sinistro não é uma informação que eu gosto. E aqui também percebam que eu percebi olhando esse gráfico, né? Mas eu vou mostrar depois o gráfico para vocês. A gente não costuma passar tanto tempo corrigindo, né? Ó, vejam só, apesar da gente ter essas duas subidas aqui, na subida de 2017 o preço não passou muito tempo corrigindo. Aqui já está muito tempo, a gente está alguns meses, quase 6 meses de fato, andando abaixo, né, do all-time high, da alta histórica, da máxima histórica. Isso traz para mim um aspecto um pouquinho negativo, não é o que eu gostaria de encontrar nos modelos, mas de fato a gente ainda não tem nenhuma compra maravilhosa aqui embaixo da média de 2 anos, mas também não estamos na euforia, enfim, tá no meio aqui o preço, eu ainda acho que tá barato, mas me incomoda não ver o preço subindo durante muito tempo, tá? E aqui nas escalas logarítmicas a gente percebe que o preço está abaixo da média, tá? Está abaixo, então estaria mais barato do que de fato ele poderia entregar. O topo não chegou aqui neste modelo, tá? E nos outros ele chegou bonitinho, aqui não chegou no modelo, tá? O topo aqui entregaria algo perto de 130, 120, de fato é um valor interessante, é o que eu especulo entre 80 e 120, e eu gostaria de ver a 120, claro que sim, né? Mas é isso. E também vamos olhar aqui o Crypto Fear and Greed Index, né? Que vai medir justamente como que está o sentimento de extrema urgência agora, né? E ele tá de medo, né? O sentimento de medo. Isso costuma ser bom, costuma ter boas compras nos períodos de medo, tá? E boas vendas no período em que não estamos com medo, estamos com euforia. Então percebam que lá na euforia o preço caiu e aí ficou com medo. Aí o preço subiu, aí ficou com euforia, e, enfim. Então, estamos num momento de medo, e isso pode ser proveitoso para um momento de compra. Mas falando um pouco de mundo, né, a gente tem o SP500, que é o índice lá das 500 maiores ações ou mais importantes lá dos Estados Unidos. A gente vê que teve uma recuperação depois de uma queda bem forte. A queda foi bem forte, tá? E o preço recuperou. E vocês percebam que eu marquei aqui alguns dos momentos de queda, o preço do Bitcoin cai junto e sobe junto também. Então, apesar dele conseguir se movimentar em momentos como esse aqui, ó, ele consegue se movimentar independentemente. Quando tem momentos como este aqui, ele não consegue, ele acaba entregando uma queda junta. E isso é normal, é um ativo correlacionado, não tem como. Indo para o próprio Bitcoin agora, a gente pode encontrar aqui justamente ó, um possível toque na nossa reta de suporte, tá bom? Lembrando que eu considero a reta de suporte sempre com a formação em linha e não em candles, tá? Então em linha é isso que nós temos aqui agora, tá? É um possível toque de sombra, não perdemos nada aqui. Tem gente inclusive falando de fundo duplo, tá? Poderia de fato entregar um fundo duplo se a gente está falando do momento de queda, né? Alguns analistas inclusive estão comentando sobre o fundo duplo, tá lá no nosso grupo Telegram, por isso não deixe de entrar, é de graça, @Clube Cripto. Então vai de cada um, eu não sei, ainda tô receoso, acho que ainda não dá para tomar posições muito fortes, muito grandes, mas de fato é interessante pensar que a China toda hora chega para atrapalhar. E, enfim, geralmente quando isso acontece, a gente não pode ignorar simplesmente porque, assim, apesar de termos uma manutenção dos fundamentos, não há por que você ignorar que o preço está sim sendo afetado. Enfim, isso no longo prazo faz diferença, não faz diferença, mas no curto faz, e isso pode fazer diferença, inclusive, no seu jeito de pensar. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham curtido. É hora de você se inscrever se você não está inscrito, e se você ainda não deu like, é hora de deixar o like para agradecer o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, se você faz investimentos de curto prazo também no Bitcoin, ou se isso não faz a menor diferença no seu portfólio. Eu espero o seu comentário, vou responder cada um deles, beleza? E é isso aí, até a próxima, tamo junto, tchau, tchau.